Fiagro Vigia 11, será que vale a pena? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Antes, sempre gosto de lembrar que meus vídeos não são recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo, simplesmente faço aqui análise e estudo sobre fundos imobiliários e sobre fiagros. O Vigia é o primeiro fiagro que eu vou falar. Para quem não sabe o que são fiagros, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link desse site aqui da Suno, na onde ele explica o que são fiagros, como funciona os fundos de investimento do agronegócio. Então, qualquer dúvida que você tiver com respeito a esse assunto, essa matéria aqui vai esclarecer para você. Vindo aqui agora no relatório gerencial dele, nós podemos ver qual é o objetivo desse fundo. O gestor diz o seguinte: o fundo tem como objetivo o investimento em certificados de recebíveis do agronegócio, os CRAs, conforme critérios definidos na política de investimento. Esse fundo ele também cobra algumas taxas, são duas. Tem a taxa de administração e gestão, que corresponde a 1,15% ao ano. Também tem a taxa de performance, que é de 10% sobre o que exceder o CDI. Aqui nos comentários do gestor, ele diz o seguinte: o fundo encerrou o mês de outubro de 2022 com 81% de seu patrimônio líquido alocado em CRAs, distribuídos em 21 ativos, num total investido de 563,2 milhões de reais. Então ele só investe assim em CRAs. E no total ele tem aí 21 ativos. Ele menciona também que o fundo encerrou o mês de outubro com 36.427 cotistas, representando um crescimento de 55% em relação ao mês anterior. E o volume médio de negociações diário no mês foi de 3,4 milhões de reais. Aqui nós podemos ver a demonstração de distribuição de resultados do Vigia 11, tirando como referência aqui o mês de outubro. A sua receita foi de R$ 9.336.000. Desse valor, R$ 8.329.000 foi dos juros sobre os CRAs. Tem aqui também 480 mil, que foi a negociação de CRAs, e 528 mil reais de outros ativos, que ele não especifica aqui quais são esses outros ativos. Já nessa parte aqui nós podemos ver o histórico de rentabilidade e distribuição do Vigia 11. Essa linha vermelha aqui, onde tem 10 centavos, corresponde a 100% do CDI. Então é notável que pelo menos nos últimos 6 meses ele sempre vem entregando bem acima de 100% do CDI, que é uma rentabilidade bastante expressiva. Aqui ele mostra todos os CRAs que ele tem atualmente, ele fala aqui o nome do ativo, mostra também o valor que ele tem investido, qual o índice que ele está indexado e a porcentagem em cima desse índice. Todos aqui estão indexados ao índice CDI+. E o valor total investido somente em CRAs é de 563 milhões de reais. Com respeito à localização dos seus ativos, ele diz o seguinte, que atualmente os investimentos do fundo possuem exposição a empresas com operações em 11 estados. A maioria aqui pelo mapa a gente pode ver que é na região sul, sudeste e centro-oeste. Também tem essa aqui no estado do Amapá, lá na região norte. Com respeito à alocação por ativo, podemos ver que 80,98% do seu patrimônio é investido em CRAs e o restante 19,02% está disponível em caixa para futuros investimentos. Então, o foco desse fundo Vigia 11 é só investir em CRAs. É exatamente aqui o que o gestor ele menciona, né? Que o foco da gestão é trabalhar com a maior alocação possível em CRAs. Então, ele só investe nesse tipo de ativo. E com respeito ao índice que os CRAs estão indexados, como eu já mencionei anteriormente, 100% de todos os 25 ativos CRAs que ele tem investido no momento estão indexados ao CDI. Com respeito à alocação por segmento, o gestor diz o seguinte, que o fundo atualmente possui maior exposição nos segmentos de cooperativas e de distribuidoras de insumos agrícolas. Como nós podemos ver aqui no gráfico, em questão de distribuidoras, ele tem aqui 50% alocadas nesse segmento e 39,7% alocada em cooperativas. E ele menciona aqui também que para os próximos meses a gestora irá trabalhar para aumentar a diversificação da carteira. Como ele tem uma exposição muito grande a esses dois segmentos aqui, distribuidora e cooperativa, seria realmente interessante ele diminuir um pouquinho essa exposição e investir
em outros segmentos também. E aqui no final do relatório ele faz uma descrição de cada um dos CRAs que o Vigia 11 ele investe atualmente. Ele faz aqui uma descrição do ativo, também da empresa devedora do Vigia 11. Quem tiver interesse depois pode ler aqui um por um. Vindo aqui agora para o site Status Invest, podemos ver que o Vigia 11, no dia de hoje, começou a ser negociado nesse valor aqui de R$ 9,99. Sua mínima dos últimos 12 meses foi de R$ 9,25 e sua máxima de R$ 11,79. Ele dá com o dividendo yield acumulado aqui de 13,92% e nos últimos 12 meses ele pagou aqui o total de R$ 1,39 por cada cota. Podemos ver que ele é um fundo recente, nesse mês de dezembro, que ele vai fazer um ano. Ele começou lá no dia 15 de dezembro de 2021. Graficamente, podemos ver que ele sempre foi de permanecer aqui acima dos R$ 10. Teve algumas épocas que ele subiu um pouquinho mais, mas porém sempre ele volta aqui para essa faixa dos R$ 10. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que seu preço justo é de R$ 9,52. Então, ele está custando mais caro do que o seu preço justo. Seu P/VP nos mostra que ele está de 1,05. Então, quem tiver interesse em comprar esse fundo do agronegócio estará assim pagando no momento 5% mais caro nele. Com respeito ao seu número de cotistas, ele tem aqui um pouco acima de 36 mil cotistas atualmente e um pouco mais de 73 milhões de cotas distribuídas. Seu último rendimento referente a esse mês de novembro foi de 14 centavos, tirando como base aqui a cotação de R$ 10,47, seu rendimento nesse mês foi de 1,34%. Então, uma rentabilidade realmente muito alta. Esse foi o mês que ele pagou o menor rendimento, olhando aqui pelo gráfico, somente nesse mês de novembro e no mês aqui de março, que foi quando ele começou a distribuir seus rendimentos. Lembrando que ele começou suas operações na bolsa em dezembro de 2021, porém ele só começou a pagar rendimentos aos cotistas a partir do mês de março de 2022. Então, somente nesse mês de março de 2022 e mês de novembro de 2022 que ele pagou 14 centavos. De resto, nos últimos meses, ele pagou acima desses valores. Então, pessoal, esse é o Fiagro Vigia 11. Quem tiver interesse em comprar o Vigia 11, ele tem um valor bastante acessível, está aqui na faixa dos R$ 10. É um fundo que sempre fica ali nessa faixa dos R$ 10, como eu já mencionei aqui no gráfico. Lembrando também, se você tiver interesse em comprar ele, você estará pagando assim aproximadamente 5% mais caro do que o seu preço justo. Lembrando também, como vimos lá no relatório gerencial, ele só investe em CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio. Todos esses CRAs estão indexados ao índice CDI+. Então, enquanto o CDI estiver elevado, ele continuará pagando bons rendimentos. Automaticamente, quando o CDI começar a baixar, seus rendimentos também diminuirão. Então sempre tenha isso em mente ao investir nesse tipo de ativo. Então, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários se vocês também, assim como eu, investem no Vigia 11 ou investem em outro tipo de Fiagro. Deixe aí nos comentários se vocês têm gostado ou não desses tipos de ativo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço.